Bom, a palestra de hoje, ela é a última palestra das três que compõem o estudo das 2.300 tardes e manhãs, ou a doutrina do santuário. Hoje nós não teremos aula prática com o pastor Walter, porque essa aula ela toma muito tempo. E aqui eu vou fazer uma coisa um pouco mais diferente. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar na hora para a gente tentar tirar essa dúvida agora. Se eu não souber responder, paciência, eu quero responder depois. Mas a palestra de hoje, ela fala principalmente de Daniel capítulo 8, verso 14. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Você trouxe Bíblia? Quem trouxe pode abrir. Daniel 8, verso 14. Deixa eu ver se está ligado. Ah, tá. Daniel capítulo 8, verso 14. Aqui nós temos esse texto como sendo o texto-chave do começo do fim. A Igreja Adventista, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando dizem que a Igreja Adventista marcou uma data para a volta de Jesus, na verdade a Igreja Adventista ela surgiu 23 anos depois dessa data, de outubro de 1844, que alguns informados dizem que a Igreja Adventista sugeriu essa data para a volta de Cristo. Mas isso não é verdade. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844 foi o resultado de um estudo entre algumas pessoas de algumas religiões, batistas, metodistas e também presbiterianos. E um pastor batista chamado Guilherme Miller, com o movimento millerita, ele fez os cálculos das profecias baseados na história e na Bíblia e conseguiu chegar ao outono de 1844, baseado no texto de Daniel 8,14. Então, quando alguma pessoa falar para você que a Igreja Adventista marcou uma data para a volta de Cristo, você nega. Porque a Igreja Adventista ela surgiu como organização 23 anos depois. É óbvio que dentro dessas pessoas que estavam estudando as profecias, algumas pessoas foram os pioneiros da Igreja Adventista. Mas quando a Igreja Adventista surgiu, o Guilherme Miller já havia morrido. Vamos lá. Começo do fim. Nós sabemos que a volta de Cristo, ela também é um julgamento, ou julgamento final. Muitas vezes, quando eu estudava a Bíblia, eu ficava com medo de saber que vai haver um julgamento final. E quando você ouve essa palavra, que você vai ser julgada ou julgado, você já fica meio apreensivo. E o julgamento de Deus, ele é dividido em 3 fases. O juízo investigativo, ou o juízo de investigação, o juízo comprobatório, ou de comprovação, e o juízo executivo, ou de execução. O juízo investigativo, em resumo, depois a gente vai entrar mais em detalhes, é o que está acontecendo agora. O juízo comprobatório, ele vai acontecer durante os 1000 anos que nós estivermos no céu. Depois que Jesus volta, nós vamos para o céu, passamos 1000 anos lá. Enquanto nós estamos 1000 anos lá no céu, nós vamos participar do juízo comprobatório. Imagina que todos vocês aqui da escola de missões estão lá no céu, lá debaixo da árvore da vida, conversando com Moisés, com Adão, com Eva, com todo mundo lá. De repente você pergunta assim, poxa vida, cadê o pastor Cristiano? Eu não vi ele, onde ele está? Aí você pergunta para o seu anjo, o anjo não sabe, pergunta para alguém, ele não sabe. Aí você chega em Jesus, Jesus, eu estou vendo todo mundo aqui, mas eu não estou vendo o pastor Cristiano. Aí Jesus fala assim, ó, o pastor Cristiano ele não veio. Ah, então Jesus, a gente esqueceu um santo na terra. Vamos voltar para pegar. Aí Jesus fala, não, ele não veio. Mas por que ele não veio? Você quer saber? Quero. Então vem aqui. Então Jesus leva você na biblioteca do céu, pega um livro, e o livro está escrito assim, livro da vida do pastor Cristiano. Você quer saber mesmo por que o pastor Cristiano está aqui? Quero. Então aqui, ó. Ele começa a mostrar os registros da minha vida. Assim, ó, o pastor Cristiano, quando ele estava lá na igreja, ele era uma coisa. Na frente de vocês, de terno, tudo lá, era uma coisa. Mas quando ele saiu da igreja, ele era outra pessoa. Ele tinha uma vida dupla. Ele era pecador, ele era isso. Então vai apontar as minhas falhas ali. Então, o que vai acontecer? Você vai realmente
concordar com Cristo que eu não deveria estar no céu. O juízo de comprovação, o juízo comprobatório. Nós vamos comprovar o porquê que aquelas pessoas não estarem no céu, as pessoas que nós não as vimos. E também o juízo executivo, que se dará ao final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos, quando a cidade santa estiver baixando em direção à terra, para tudo se fazer novo, quando Satanás vai ser solto da sua prisão, das circunstâncias, os ímpios ressuscitarão e vão atacar a cidade santa. Nesse momento, o próprio Jesus ele profere o juízo investigativo, o juízo executivo, perdão, e manda fogo do céu para destruir os ímpios, os anjos maus, o próprio Satanás. E esse fogo que mata esse povo, os ímpios, os anjos e Satanás, também é um fogo santo e eterno que purifica a terra. Esse fogo que purifica a terra, ele vai queimar todo o átomo de pecado. E a partir daí, então, Deus faz tudo novo. Em resumo, é isso. Eu espero que nas próximas aulas a gente ainda tenha um tempo para entrar mais a fundo nessas questões. Bom, Daniel 8, o verso 14. Diz lá assim: e ele me disse, ele quem? O arcanjo Gabriel falando para Daniel. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller e o movimento millerita, quando eles calcularam a data, eles chegaram no outono de 1844. Eles acertaram a data, mas eles erraram o evento. Por uma coisa simples. Eles achavam que o santuário a ser purificado seria a terra. Então, o santuário ser purificado seria Jesus vindo aqui, extinguindo todo o pecado, toda a iniquidade e tudo mais. Mas não foi, porque o santuário a ser purificado, como nós vamos ver no estudo de hoje, é o santuário celestial. Bom, Daniel 8, verso 17 diz assim, ó: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Olha, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. 2300 tardes e manhãs são equivalentes a 2300 dias. Mas, se você levasse isso pelo lado literal, 2300 dias não daria mais do que uns 4 ou 5 anos, né? Ou seja, quando o anjo falou que até 2300 tardes de manhã o santuário seria purificado, o anjo estava falando de uma forma profética. 2300 tardes de manhã, 2300 dias. Você pode entender de forma literal, ou você pode entender de forma profética. Só que como ele fala no verso 17 do capítulo 8, que seria a visão, que se referiria ao tempo do fim, você já percebe que não ia acontecer nos dias dele isso aí. Então, esses 2300 dias não são literais. A gente vai estudar algum princípio de ano aqui. Bom, nós estudamos nas aulas passadas que era a purificação do santuário. Ela acontecia quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Tinha o sacrifício diário, né, da manhã e da tarde, onde o sacerdote ia lá, molhava o sangue na cortina, matava o cordeiro lá fora, queimava ele sobre o altar, e pegava o sangue na bacia, levava lá na cortina, aspergia sobre o altar e tudo mais. Tinha incenso. Imagina 2 vezes por dia durante um ano todo você espirrando sangue na cortina da sua sala. Imagina só. Todos os dias, 2 vezes por dia durante um ano você espirrando sangue na cortina da sua sala. Não sei se você já se familiarizou com isso, mas quem trabalhou na roça, matava os animais no sítio assim, percebe que o sangue ele não tem um cheiro muito bom. Quando vai ficando velho, pior ainda. E um dos motivos do incenso também era esse, para aplacar um pouco do cheiro de morte, o cheiro de sangue, por causa da matança dos animais. Isso era durante o sacrifício diário. No final do ano, então, acontecia a principal festa, que era o dia da expiação, o Yom Kippur. Nesse dia, o santuário ele era limpo do pecado do povo, porque não havia perdão, mas havia transferência de pecado. O pecador ele ia, o penitente ele ia, oferecia o cordeiro, o pecado dele passava para o cordeiro, do cordeiro passava para o santuário. Então no final do ano, do santuário passaria então para o santuário celestial.
a purificação do santuário que diz Daniel 8,14 se refere ao santuário celestial. Ó, algumas imagens aí que você viu na aula passada. Vou passar aqui rapidinho. Ok. 2.300 tardes e manhãs. Nós vamos por partes, para você saber bem certinho como que nós devemos interpretar. Quando você ouve falar em 2.300 tardes e manhãs, você deve interpretar como 2.300 dias. Qual é a base bíblica para isso? É só você ver em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1, lá, quando Deus está fazendo ali o mundo, o planeta, ele vai dizendo assim, teve a luz no primeiro dia, houve tarde e manhã no primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, o quarto dia e assim por diante. Tarde e manhã são as duas partes de um dia. A tarde seria a parte escura e a manhã a parte clara. Então, tarde e manhã significa dia. Ponto. Ok. Agora, o princípio de ano você deve entender muito bem. Porque para você pode ser uma coisa familiar, mas para as pessoas lá de fora, não é. Então você deve se embasar muito bem biblicamente para apresentar isso para as pessoas. Porque se a pessoa pergunta para você, Ellen, mas como que eu vou saber que 2.300 dias é 2.300 anos? Ah, por causa do princípio de ano. Tá, mas onde está dizendo isso? Então você tem que mostrar. Tá certo? Abre a sua Bíblia aí em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Verso 34. Quem encontrou pode ler. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Ok, a sua versão é a versão jovem, né? É internacional. Internacional. Alguém tem uma outra versão mais tradicional aí? 14:34. 14:34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Isso. 40 dias representa 40 anos. Outro texto, Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Vamos lá. Ezequiel, depois de Isaías, Jeremias e Lamentações. Antes de Daniel. Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Quem encontrou pode ler. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levantarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o centro de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, esses dois textos nos dão uma base para nós julgarmos que 2.300 dias são 2.300 anos. Nós temos os dias literais e nós temos os dias proféticos. Um dia profético ele equivale a um ano. Um dia profético equivale a um ano. Guarde isso na sua cabeça. Vamos passar aqui. Ok, 2.300 anos. Daniel 12, o verso 4 diz assim, ó: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Outras Bíblias dizem assim, e a ciência se multiplicará. E muitas vezes na igreja adventista, desde quando eu entrei nela, eu ouvi dizer que o que estava se multiplicando aqui era a ciência das pessoas, a tecnologia, a filosofia, a sociologia, a ciência do mundo como um todo. Mas, baseado nesse texto, falando da volta de Cristo, que teria muita coisa, tecnologia, as pessoas seriam muito inteligentes e tudo mais, mas a ciência ou o saber que se multiplicaria é em relação ao livro de Daniel. Ele fala assim, o anjo, Gabriel, fala para ele:
Tu, porém, Daniel, depois que você escreveu tudo que eu te falei, você põe um ponto final aí. Põe um ponto final, fecha o livro, sela ele para ninguém ler, até o tempo do fim. Porque lá no tempo do fim, muitos vão esquadrinhar ou vão estudar, e o saber em relação a essas profecias que eu te dei, elas vão se multiplicar. Um grande exemplo disso é a diferença entre o movimento milerita e nós hoje. O movimento milerita ele tinha uma visão em relação à purificação do santuário, uma visão errada, mas o saber foi se multiplicando, a ciência foi se multiplicando, nós fomos estudando mais e mais com a direção do Espírito Santo, e hoje nós temos a conclusão. Então o saber que se multiplicaria é em relação ao livro de Daniel. Ok? Beleza. Até mesmo Jesus, lá em Mateus 24, quando ele fala sobre no seu sermão profético, ele estava falando do final dos tempos, ele até mesmo cita o livro de Daniel, falando do abominável da desolação. Ele fala assim: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, ele citou o livro de Daniel quando ele estava falando dos tempos finais da história. Então o livro de Daniel, principalmente os capítulos sobre as suas visões e profecias, falam do tempo do fim, do tempo que nós estamos vivendo hoje. Daniel 9, versos 21 e 22. Vamos lá. Depois de Ezequiel. Daniel 9, versos 21 e 22. Falava ainda na oração por um homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Uma coisa interessante nós devemos saber. Existe uma lacuna de tempo entre Daniel 8 e Daniel 9. Em Daniel 8, o anjo aparece a ele e mostra para ele a visão. E diz: até 2.300 tardes de manhã, o santuário vai ser purificado. Lá no verso 26 e 27 de Daniel 8, é dito assim, ó: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. O anjo falando para Daniel. Tu, porém, Daniel, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Esse é o final do verso 8. Ou seja, por que Daniel ele ficou tão espantado, tão estagnado em relação a essa visão? Simplesmente porque ele teve a visão e ele não entendia. Simplesmente um anjo apareceu, falou o que tinha que falar, deu a visão e ele sumiu. E o capítulo 9, ele está 13 anos avante no tempo. Ou seja, Daniel 8 aconteceu num ano. 13 anos depois, Daniel escreve o capítulo 9. Entenderam? Então tem uma lacuna de tempo de 13 anos entre Daniel 8 e Daniel 9. 13 anos depois, o anjo aparece. E como a irmã leu, o anjo aparece e fala assim, ó: levanta agora e eu vou te fazer entender a visão. Que visão? A visão que ele teve 13 anos atrás em Daniel capítulo 8. Daniel, no capítulo 9, então, 13 anos depois de Daniel capítulo 8. Vamos passar aqui. Bom, nós sabemos agora que o anjo começa a fazer ele entender a visão. Então, ele vai agora esmiuçar os 2.300 dias, ou os 2.300 anos. Ele vai separar para Daniel. Daniel, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte é lá. Bom, 2.300, o anjo diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Qual é o nosso interesse? É saber quando o santuário foi ou vai ser purificado, ok? Certo. Quando começaria a ser contado
ou a serem contados esses 2.300 anos. A partir de que data? O anjo fala. Daniel 9, o verso 24. Vamos ler. Diz assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Bom, ele começou agora a esmiuçar esses 2.300 anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. O povo de Israel é o povo de Daniel. 70 semanas estão determinadas ou cortadas, amputadas. 70 semanas daria 490 dias. 70 semanas, 490 dias. Um pouco mais de um ano aí. Mas nós estamos falando de profecia. Então, um dia em profecia equivale a um ano. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Israel. Dentro dessa gama dos 2.300 anos, 490 está separado para o teu povo. Ok? Vamos lá. A palavra que é usada em determinados aqui, a palavra em hebraico é a palavra shatak, que significa cortada, amputada e separada. Separada de um todo maior, que são os 2.300 anos. Isso, 2.300 anos. Agora, quando a profecia teve início? O próprio anjo fala no verso 25. Diz assim, ó: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, que é Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, nós devemos partir do princípio que o início dos 2.300 anos sai a partir da ordem para restaurar Jerusalém. Nessa época, quem estava governando Israel era a Medo-Pérsia, que derrotou Babilônia e depois tomou todo mundo daquela época. Nós tínhamos primeiro com o rei Ciro, que derrotou Nabucodonosor. Depois de Ciro veio o rei Dario. Depois do rei Dario veio Artaxerxes. Ó, se você quer ter um filho um dia, você pode colocar o nome dele de Artaxerxes. É um nome bonito. Então, nós devemos contar o início das 2.300 tardes e manhãs, ou dos 2.300 anos, a partir da ordem para restaurar Jerusalém. Por quê? Porque Babilônia atacou pelo menos 3 vezes Israel. E nessas 3 vezes que Babilônia atacou Israel, ela destruiu o templo. Destruiu o santuário de Deus. Destruiu o templo que tinha ali a Arca da Aliança e tudo mais. Destruiu toda a cidade. Ficava ali que nem um monte de entulho. Então Ciro, que era simpatizante do povo de Israel, ele fez um decreto para restaurar Jerusalém. Mas nós precisamos saber em que ano foi isso. Bom, nós temos na Bíblia, no livro de Esdras, 3 decretos, em 3 datas diferentes. A primeira data está em Esdras, no capítulo 1, o verso 1 até o verso 11. Nós vamos ler aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Mas, nessa época, em Esdras, no capítulo 1, era a época do rei Ciro. E o rei Ciro, ele faz um decreto onde ele reúne alguns milhares de judeus que estão ali como escravos, servos do reino da Medo-Pérsia, e juntamente com Esdras, que era o cabeça da restauração de Jerusalém, ele manda o povo para Jerusalém para reconstruir. Ele faz um decreto para mandar esse povo. Mas esse decreto ele não foi único. Por quê?
Porque ele fez esse decreto e depois ele morreu. Então não foi concluída não foi concluído o seu decreto. Então, nós pesquisamos, em Esdras, no capítulo 6, nós encontramos um segundo decreto. Agora, esse segundo decreto é dado pelo seu sucessor, o Dario I Ristastes. Outro nome que você pode colocar na sua filha, talvez, Ristastes. Dario Ristastes. A sua proclamação, ela confirmava o decreto do pai de Ciro. Ou seja, Dario, ele promulgou ele fez o seu decreto ali, confirmando a ordem do rei Ciro. Não, vocês realmente têm que fazer o que o meu pai mandou. Manda o povo para reconstruir Jerusalém. Em 519 isso aconteceu. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o verdadeiro decreto que fez o povo literalmente sair dos portais da Medopérsia e reconstruir Babilônia, reconstruir Jerusalém, saiu pelas mãos do rei Artaxerxes, em Esdras, no capítulo 7, verso 11 a 26. Não sei se eu anotei no resuminho aí, no seu resumo da aula, mas é bom você chegar em casa e dar uma estudada assim nesses versos. É bem legal, é bem bacana, você consegue fazer a conexão, é muito bom. Em Esdras, no capítulo 7, verso 11 a 26, você vai ver o decreto de Artaxerxes, sendo uma conclusão dos outros dois decretos. Então, ele colocou em prática tudo que o seu avô e o seu pai tinham colocado. Até mesmo no livro de Esdras, no capítulo 6, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, aparece uma coisa interessante. Para os judeus, não existem 3 decretos. Para os judeus existe só um decreto. Um só. Esdras, capítulo 6. Não vai estar ali no telão, então você tem que abrir a Bíblia. Esdras 6 diz assim, verso 14. Olha só. Esdras 6, o verso 14. De modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sobre a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a acabaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, os judeus, eles creem que só houve um decreto. E esse um decreto, ele é composto por esses 3 mandados, dos 3 reis. No capítulo 6, verso 14. Edificaram a casa e a acabaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E o decreto dado por Artaxerxes aconteceu no ano 457 antes de Cristo. 457 antes de Jesus nascer. Aqui no 457. Agora, quando você vai lá para Daniel capítulo 9, nós lemos lá no verso 25, eu li assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ok, 7 semanas e 62 semanas, dá quantas semanas? 7 mais 62, 69, 69 semanas. 69 semanas daria mais ou menos 483 dias, mas são dias proféticos. Então, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 457, se você aplicar 483 anos, que são as 69 semanas, você vai cair exatamente no ano 27 da era cristã, ou seja, depois de Cristo. E aí diz o texto, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, para edificar, até o ungido, o príncipe. Onde Jesus foi ungido?
A sua unção não foi aquela que Maria ela derramou ali o unguento sobre sua cabeça, seus pés, não. A unção espiritual de Cristo foi no seu batismo. Porque até o momento do seu batismo, as pessoas não, nem o próprio João Batista, seu primo, sabia que ele era o Messias. Não sabia. O fato dele falar assim, mas eu que tenho que ser batizado por você, não é porque Jesus era o Messias. É porque Cristo, sim, era um exemplo de um judeu. Espera aí, tem a pergunta aqui, depois aquele. Como é que você chegou a essa data de 457 a.C.? Como eu te disse, isso aqui é um estudo histórico. Quando você pega os livros de história antiga, você vai pesquisando, que foi o que Guilherme Miller fez. Ele foi voltando no tempo ali, vendo as datas certinhas, e foi trazendo, até ele chegar no ano 1, que foi o nascimento de Cristo. Então ele aplicou o resto dos anos para frente. Uma outra dica, você não pode contar o ano 0, porque não existe ano 0. Teve um ano antes depois de Cristo, depois um ano depois de Cristo. Ok? Que lindo. Não tem nenhum significado de separar as 7 semanas das 62? Sim, eu vou mostrar uma imagem, não sei se está aqui, vou mostrar uma imagem mais para frente. As 7 semanas, ou seja, 49 anos, 7 semanas? 490 anos, né? 49 anos, né? 7 semanas. Foi o tempo que demorou para edificar Jerusalém. Por isso que está assim, 7 semanas e 62 semanas. Por quê? Porque as primeiras 7 semanas foi o tempo que durou para restaurar Jerusalém. Com Esdras. Depois das 62 semanas é o que decorreu até o batismo de Jesus. Naquele momento, as pessoas que estavam ao redor de Cristo ali, no batismo, viram o momento em que Deus o Pai estava no céu dizendo, esse é meu filho amado que com prazo, Deus o Filho ali na água e Deus o Espírito Santo descendo em formato de pomba. Ali foi a unção de Cristo. Então, o verso 25 vai de 457. Deixa eu voltar em mundo. De 457 até o ano 27 da era cristã. Só que diz o texto que são 70 semanas, né? Nós temos 69 aqui. Nós vamos explicar. A 70ª semana, alguns estudiosos dizem que a 70ª semana ela é para o futuro, ela é separada das 69. Ou seja, as 69 foram cumpridas no ano 27, aí a 70ª é num futuro distante. Mas isso não tem cabeça, não tem pé nem cabeça essa afirmação. Porque a 70ª semana, ela é logicamente depois da 69. Da 69ª. A 70ª semana, ela é interessante. E o arcanjo Gabriel, ele fala no verso 26, do capítulo 9 de Daniel, o que ela significa. Depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Verso 27. Ele confirmará uma aliança com muitos. O ungido aqui, Jesus. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Uma semana são quantos anos? Uma semana são 7 dias. 7 dias proféticos, 7 anos. Mas, olha só, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. A 70ª semana, ela se inicia a partir do batismo de Jesus. Aqui, ó. No ano 27 ele foi batizado e terminou a semana 69. Então inicia a 70ª semana. A 70ª semana, contando então do ano 27, mais 7, daria até o ano 34, né? 27, isso, 34. Então Jesus ele firmaria uma aliança com muitos durante 7 anos. Mas, diz o texto,
verso 27, que no meio da semana seria morto, ungido, e ele faria cessar os sacrifícios. Como que Jesus fez cessar os sacrifícios? Como? Ele morreu na cruz. Em 3 anos e meio que foi os anos do seu ministério, desde o seu batismo, no final ele morre. E quando ele morre, o que acontece? O véu do santuário se rasga de cima a baixo, sem auxílio de mãos. Ellen White comenta que o cordeiro pula da mão do sacerdote no sacrifício da tarde, que ocorreria mais ou menos às 3 da tarde. Mas essa segunda parte falta mais 3 anos e meio aqui, porque Jesus ele faria uma aliança com muitos por 7 anos. No meio desse tempo, 3 anos e meio, ele morreria. Mas então, essa segunda parte de 3 anos e meio representa o quê? Bom, nós vamos estudar. A primeira parte, então, fala sobre os 490 anos, referentes ao destino do povo de Israel, ao nascimento do Messias. Deixa eu explicar essa parte para vocês verem. A segunda parte da 70ª semana, ela faz referência do ministério da Igreja Apostólica até o momento que foi consagrado pelo apedrejamento de Estevão. Naquela data, naquele dia do apedrejamento de Estevão, não que Estevão seja importante para a profecia, mas a aliança de Jesus com o povo de Israel, ela se deu somente até o ano 34. Por quê? No ano 34, quando Estevão foi apedrejado, vocês lembram da cena? Vocês leram lá no livro de Atos, né? O que aconteceu? Estevão era um missionário, e ele pregava ali para os judeus também, os judeus queriam matá-lo. Levaram ele para um barranco, jogaram ele lá embaixo, o pessoal ao redor, e foram apedrejar ele. Mas no momento que foram apedrejar, ele teve uma visão, não teve? O que ele viu? Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado do trono. Só que antes disso, ele começa a fazer uma recapitulação, uma retrospectiva da história do povo de Israel. Ele vai falando para o povo de Israel que eles rejeitaram os profetas, eles matavam os profetas que foram enviados. Ele começou a falar tudo o que acontecia, até a chegada do Messias, e eles mataram também o Messias. A partir do momento que eles mataram Estevão, esse foi o marco histórico do povo de Israel, o povo judeu, rejeitando de forma oficial o Messias como seu Salvador, no ano 34. Então o apedrejamento de Estevão em si não tem nada de importante, mas ele é um marco histórico, porque foi o momento definitivo que a nação judaica, a nação de Israel, rejeitou o Messias como seu libertador e salvador. Ok? Bom, vamos passar aqui. Se nós terminamos a profecia nos 490 anos, que são as 70 semanas, 490 anos, se nós tirarmos 490 anos de 2.300, quantos anos que sobram? Eu sou muito matemática, viu? Por isso que eu fiz teologia. 2.300 menos 490, dá quantos? 1.810. Você fez essa conta agora? Não, eu vi. Ah, você viu ali. Sobram então 1.810. Mas se você pegar 1.810 a partir do ano 34, você vai cair então na data de 1844 da nossa era cristã. E o que aconteceu em 1844? Os 2.300 anos então, ele começa em 457 a.C. e ele termina em 1844 depois de Cristo. 2.300 anos, dias proféticos, de 457 até 1844. Os 490 anos primeiros são para os judeus, que eles rejeitaram o Messias, lá no ano 34. Depois, para os povos de todo mundo, durante esses 1810 anos, até
1854, onde seria a pregação do Evangelho a todos os povos, através dos apóstolos da Igreja Apostólica e até hoje. O que aconteceu então em 1844? O santuário ele seria purificado de acordo com a profecia. Bom, nós sabemos que não é nenhum santuário terrestre, porque em 1844 já não existia há muito tempo santuário. O último santuário que existiu, o último templo, ele existiu no ano 70 depois de Jesus. Porque no ano 70, Roma, ou o Império Romano pagão, ataca Israel, ataca Jerusalém e destrói o templo, destrói o santuário. E nesse momento, acaba a história de santuário terrestre na terra. Não tinha mais tenda, não tinha mais nada, a arca da aliança, não tinha nada disso aí. Então nós não estamos falando de um santuário terrestre, porque no ano 70, esse santuário ele já foi destruído. Então em 1844 fazia muito tempo que ele já não existia. Então que santuário é esse? Vamos lá. Êxodo 25, verso 40, quando Deus instrui Moisés a fazer o tabernáculo, seria aquela tenda que depois virou o santuário feito por Salomão, ele fala assim no verso 40 do capítulo 25: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, quando Deus chama Moisés para o monte, para ele construir o santuário, Moisés ele tem uma visão. Ele olha para o céu, vê o céu aberto, e no céu ele vê o quê? O santuário celestial. Deus fala assim, está vendo isso aí que você está vendo aí? Tudo que isso aí, igualzinho que você vai fazer aí na terra. Eu vou te dizer como que você vai fazer igual que você está vendo aqui. Ó. E o que Moisés viu foi o santuário celestial. Existe um santuário no céu. Um santuário, um lugar santo, um lugar santíssimo. Até o Números 8, verso 4 diz assim, ó, o candelabro era feito de ouro batido, desde seu pedestal até suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrava a Moisés, assim ele fez o candelabro. Ou seja, Moisés ele não teve só a visão do santuário, ele teve a visão de todos os utensílios dentro do santuário, lá do céu. O Hebreus 9, verso 24, ele relata muito bem isso. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, Jesus entrou no santuário celestial. Tem essa figura no seu resumo e ela é muito importante. Se você quiser, eu tenho ela em uma definição maior no computador. Você pode pegar comigo depois. Aqui são os pilares, os marcos que vão tratar da história de forma bem certinha. 457, 7 semanas é a construção de Jerusalém. São as 7 semanas. As 62 semanas são até a unção de Jesus no seu batismo. A 70ª semana, do ano 27 ao ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Aqui, os 490 anos terminam para os judeus. A partir daqui do ano 34, sobram ainda 1810 anos, que vai até 1844, onde o Evangelho está sendo anunciado a todos os povos. A partir de 1844, então, começa o santuário celestial a ser purificado. Está acontecendo desde 1844, desde o outono de 1844, o juízo investigativo. Jesus está espiando a nossa vida, os nossos pecados. Nós temos a mania de exaltar muito o sacrifício de Cristo, Jesus como cordeiro, a cruz, mas a cruz não teria nenhum sentido se não houvesse o trabalho sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. É a mesma coisa que se não houvesse dia da expiação no povo de Israel no antigo deserto. Ou seja, só matar lá os cordeirinhos não era suficiente, porque teria que purificar o santuário. E a purificação do santuário celestial
Tá, mas o santuário celestial foi sujo com o quê? Foi sujo com o pecado do povo. Porque o santuário terrestre era o quê? Ele era só uma sombra das coisas reais do céu. Então, o pecado das pessoas de 1844 para trás foram ali no santuário celestial em 1644 expiados por Cristo. E os nossos também, obviamente. Então, o ministério de Cristo não se resume só na cruz, só na sua morte como cordeiro, mas também como sumo sacerdote. Opa. Então, em 1844 começa o juízo investigativo, certo? Agora, um detalhe, né? São 5:10. O seu nome pode estar sendo passado agora. Né? Imagina só. Ela quase ficou sem fôlego ali. Imagina, né? Camargo. O seu nome está passado agora. Ou seja, essa questão não é o que eu falei. Nós temos uma visão errada da palavra juízo ou julgamento celestial de Deus, divino. Não é. Eu dou estudo para a Tati, a prima do Júlio, e nós falamos um pouco sobre oração, sobre a oração do pecador. Então, como que funciona essa questão da oração? Antes, quando você pecava, lá no antigo Israel antes da cruz, você tinha que fazer o quê? Tinha que levar o cordeiro e matar o cordeiro. Hoje você não precisa fazer. O que você precisa fazer hoje para ser perdoado? Pedir perdão, fazer uma oração, né? Então você vai lá na beira da sua cama, se ajoelha e pede: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. É tão simples, né? Mas não é tão simples quanto parece. Porque Jesus Cristo, o seu mediador, Ele ouve a sua oração. E diante do Pai, Ele diz assim: Pai, olha lá, miserável, pecou, sujo, falho, mais uma vez ele pecou. Mas agora ele está de joelho lá, Pai, pedindo perdão pelo seu pecado. E eu sei que é sincero. Então, Senhor, eu já paguei pelo pecado dele. Então aceita o seu pedido de perdão. Então Cristo, Ele mostra as suas feridas ao Pai. E diz assim: eu já paguei o preço. Então você é perdoado. Você é perdoado do seu pecado, não porque você pediu perdão, mas porque Cristo já pagou pelo seu pecado, entendeu? Como se fosse um pré-datado, um cheque pré-datado ao contrário. Jesus pagou a dívida que hoje você tem, há 2000 anos atrás. O juízo investigativo não é que Jesus está investigando a sua vida como um detetive, mas são os momentos finais da história desse mundo, onde nós devemos decidir de que lado nós estamos. Estar na igreja não significa estar no céu. Lembrem disso. Estar na igreja não significa estar no céu. Ter cargos na igreja não significa ter entrada no céu. Ser pastor da igreja definitivamente não significa estar no céu. Tanto que o próprio Pedro, ele diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Os tempos de refrigério, Ellen White fala que é o derramamento do Espírito Santo. Ellen White fala que no livro Reavivamento Verdadeiro, que os tempos de refrigério é o derramamento do Espírito Santo. Pastor, a chuva serôdia, ela já pode estar acontecendo? Ela já está acontecendo? Oi? A chuva serôdia, o derramamento, ela pode já estar acontecendo? Olha, a chuva serôdia é um outro assunto, mas a chuva serôdia, ela é uma chuva torrencial de uma vez. Ela é individual e não como igreja, né? Não como povo. Mas eu acho que as gotas dessa chuva já começam a aparecer. Porque eu vi ano passado, acho que nas Esquelas, se não me engano, postou no Facebook.
ela está, não sei se ela está em andamento, se ela já está acontecendo alguma coisa assim. Mas eu creio que não, por quê? Porque a chuva serôdia, quando você lê o Espírito de Profecia, não é uma coisa obscura, calada. Porque a chuva serôdia é um derramamento de um poder especial, entende? E esse poder, ele produz frutos, ele é uma coisa visível. Não seria temporário. É como no Pentecostes, entende? Sim. Então, hoje nós estamos ainda desfrutando da chuva temporã. Então é temporário. Isso. Mas a chuva serôdia é um momento histórico onde nós sofremos ou somos abençoados com um derramamento poderoso, não como um povo, mas indivíduos, onde nós vamos fazer a nossa obra, mas de uma forma grandiosa. Então eu acho que ainda não chegou a esse momento. Mas nós estamos ali sentindo umas gotinhas dessa chuva que está chegando. Bom, Salmo 103, verso 2 diz que Deus ele quer afastar o pecado de nós, como o Oriente está distante do Ocidente. E para que nós recebamos os tempos de refrigério, nós precisamos nos arrepender e nos converter. São duas coisas diferentes, não é? Arrependimento é uma coisa, conversão é outra. Por exemplo, você está indo para um caminho lá, para um trecho, para uma estrada, você está indo lá para Jacupiranga, por exemplo. Você está indo lá para Jacupiranga, São Paulo. Aí você para, eu estou no caminho errado, quero ir para Florianópolis, estou indo para Jacupiranga. Então você para, isso significa arrependimento. Você para de andar naquele caminho que estava te levando para a morte, ou para Jacupiranga. Você para. Conversão significa o quê? Você voltar para trás e voltar ao caminho em direção a Florianópolis, ou a salvação. Então, arrependimento é uma coisa, conversão é outra. Só arrependimento não te leva para o céu. Entendeu? Precisamos nos arrepender e nos converter. Exame de coração. Exame de coração. Bom, chegando no fim, Apocalipse 22, verso 12 a 14 diz assim: Jesus, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, quem entra na cidade pelas portas? Somente aquele que lava suas vestes no sangue de Jesus. O que é lavar as vestes no sangue de Jesus? É tomar sobre si a justiça de Cristo. Por último, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus. Deu para entender a aula de hoje? Eu sei que é muita data, muita coisa, por isso que se você receber o resuminho com os textos bíblicos aí, você chegar em casa e dar uma estudada boa. Deu para entender? A injustiça seria o pecado. A justiça Isso. de Cristo seria a sua santificação. Não, a justiça de Cristo é a justificação. Bom, tá bom. Ó, se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A injustiça não é simplesmente o seu pecado. A injustiça é todo o ato do ser humano tentar se justificar diante de Deus. É como se você fosse uma pessoa tão perfeita, estivesse na fila do julgamento final. Então Deus, o Pai, está lá como juiz, julgando a situação, Jesus é o advogado. Então sempre que chega alguém, Jesus fala assim: bom, eu sou seu advogado, eu cuido do seu caso. Aí ele vai lá e cuida. Aí você, que é uma pessoa perfeita, você chega no céu e fala assim: ó, Jesus, pode ficar sentado aí que no meu caso cuido eu. Ou seja, toda a injustiça é a justiça humana. É por isso que o texto que nós lemos atrás diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa tomar o sacrifício e ministério de Cristo para você. É o benefício que você tem da cruz, entende? É como se você pegasse as vestes de Jesus e colocasse sobre você para se apresentar diante do Pai. Então, purificar-nos da injustiça é cobrir-nos com a sua justiça, com a justiça de Cristo.
Esconder o eu, isso mesmo. O eu morrer para que Cristo viva. É o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Né? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Epa. Ezequiel 36, esses dois versos, 26 e 27, são textos muito bonitos, que eu gosto particularmente. Diz assim, ó: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Lembre-se, arrependimento e conversão. Esse é o ponto. E Cristo está nos esperando para logo, logo nós nos encontrarmos. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Ou no final pode procurar. Tá certo?